Fala meus alunos, Matheus Sena aqui e esse é o canal Educacena. Nesse vídeo eu vou fazer um breve resumo sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, bora comigo. A Primeira Guerra Mundial ela aconteceu no ano de 1914 e foi até 1918. Bem, mas antes desse grande conflito se dar início, existe ali alguns pontos que devemos ressaltar e que você, aluno, deve saber antes. Primeiramente, ele aconteceu depois de uma corrida armamentista que teve. Por que teve essa corrida armamentista primeiro? Essa corrida armamentista ela aconteceu porque os países da Europa estavam num processo imperialista e viram ali na Ásia e na África oportunidades de se obterem matéria-prima. Então, eles estavam lá explorando esses países aí. Bem, como eram muitos países que estavam explorando aí esses territórios, esses novos territórios, o que aconteceu? Aconteceu que eles começaram a se armar, a se prepararem ali para caso algum dessas nações rivalizassem com eles tivessem ali poder, força para combater essas nações e saírem vitoriosos. Então, eles correram muito ali, assim, a questão de armamentos, munições, tudo mais. Então, teve ali, assim, uma corrida armamentista antes. Bem, depois disso, vem ali a questão de sentimentos nacionalista que muitos países têm, principalmente o alemão. Criou-se ali um sentimento nacionalista entre eles, também rivalidades do passado, questão territorial. Então, existe ali vários pontos ali que esses países já estavam ali e já em conflito entre si muito antes da guerra começar. Tanto é que formularam e fizeram ali já alianças militares, ou seja, eles além de terem ali adquirido muitas armas, já têm ali ressentimentos, já estarem tretando ali um contra o outro, eles formularam ali alianças militares. Foram formadas ali duas alianças militares, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança ela é formada por a Itália, se bem que a Itália depois ela troca de lado, né? Ela vai para a Tríplice Entente. Mas, no começo, a Itália ela faz parte da Tríplice Aliança. Tem a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. Já a Tríplice Entente ela é formada por Rússia, ela é formada por Inglaterra, Grã-Bretanha, pela França e pelos Estados Unidos. Outra ressalva é que os Estados Unidos entrou no conflito somente em 1917, mas também faz parte aqui da Tríplice Entente. Muito bem, então temos aqui dois blocos militares, ou seja, temos aqui a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Bem, e aí, o que precisaria é somente um estopim para esse conflito acontecer. E o estopim aconteceu, a morte ali do arquiduque Francisco Ferdinando em 14 de junho de 1900 em junho de 1914. Francisco Ferdinando ele foi assassinado junto com a sua esposa em Sarajevo, na Bósnia. Então, basicamente tivemos ali um estopim para o conflito, e o conflito aconteceu. Bem, a Primeira Guerra Mundial ela foi travada e teve ali basicamente duas fases. A primeira chamada a fase ali de movimento, e a segunda, a mais conhecida de todas, e a mais sangrenta de todas, e a mais duradoura também, que é a Guerra de Trincheiras. Ela durou ali de 1915 até 1918. A Primeira Guerra Mundial, ela teve ali depois que ela estava se desenrolando, ela teve ali algumas baixas, algumas consequências desse conflito. Quais são essas consequências? Você pode me perguntar. Essas consequências foram o seguinte: foi a derrocada de vários impérios. Por exemplo, o Império Otomano, depois disso, ele desmoronou. O Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo também se desmoronou. Depois, o Império Russo cresceu e virou ali a União Soviética. Então, basicamente, esse conflito ele ocasionou a derrocada de vários impérios. Também tivemos ali um saldo negativo de 10 milhões de mortos e também a reformulação do mapa mundi, porque basicamente foi um conflito, países ali se dividiram, criados ali, por exemplo, o Império Austro-Húngaro. Criou-se ali a Hungria e a Áustria, tá ligado? Tipo, criou-se ali depois vários outros países depois desse conflito. Teve a reformulação do mapa mundi ali também. E a principal consequência da Primeira Guerra Mundial ali foi o Tratado de Versalhes, que foi basicamente a humilhação total ali da Alemanha.
Por que que eu digo que esse é a principal consequência da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes? Porque o Tratado de Versalhes, ele futuramente iria ocasionar ali, seria um dos motivos pelo qual a Alemanha iria se armar, iria aumentar ainda mais o sentimento nacionalista, iria aumentar mais ainda a rivalidade que ele tem com a França e com o Reino Unido ali, com a Grã-Bretanha, com a Inglaterra, que iria criar muito ali esse sentimento deles ali e que acarretaria no Segunda Guerra Mundial. Então, o Tratado de Versalhes ele foi uma das principais consequências da Primeira Guerra Mundial ali. Que basicamente é o seguinte: o Tratado de Versalhes é que a Alemanha ia ser responsável pela guerra, que eles iam ter que custear ali, sim, as perdas que tiveram, que eles não podiam ali ter ia ter X número de soldados que poderia ter ali no seu exército, X número de caças, de navios. Então, basicamente, estaria limitando o poderio bélico da Alemanha, que depois ali veio ali a se tornar uma das maiores potências e depois ao ponto de praticamente quase ser vencedora da Segunda Guerra Mundial. Então, basicamente, esse é o resumo da Primeira Guerra Mundial. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se você quiser uma aula completaça sobre a Primeira Guerra Mundial, deixa aí que eu vou estar fazendo. E se você quiser o resumo da Segunda Guerra Mundial, eu vou fazer esse resumo da Segunda Guerra Mundial para você também. É só você ficar aqui com o sininho ativado, deixa aí o seu like para me ajudar, se inscreve também nesse canal e tem mais resumos aí que eu vou fazer sobre vários assuntos aí para você mandar muito bem aí na sua prova do Enem, vestibular, concursos públicos. Então, é basicamente isso. Se você gostou desse resumo, forte abraço, valeu, até o próximo vídeo.